Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é obedecer. E aí o Senhor me levou a ler lá Gênesis 2:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? É o primeiro livro da Bíblia. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o Senhor me levou falando da obediência e lendo esse texto, né, esse versículo, mas depois, se puder ler o texto todo, é bom, que o Senhor vai falando. E foi quando eu iniciei, né, e se você olhar ali atrás, ó, tem um patinho. E agora é 2. Eu vou dar um testemunho, porque o Senhor falando para mim da importância da obediência. E hoje Ele está dando um comando pra gente. O quê? Obedecer. Ou seja, vamos passar situações que vamos ter que obedecer. E foi quando Ele falou do segredo da obediência. E eu queria testemunhar, assim, que o Senhor falou hoje comigo. Ontem, olhando, já passou mais de 1000 visualizações. Hoje eu não vi ainda. E tinha 53 inscritos. E eu fiquei maravilhada, porque foi uma das coisas que eu falei no secreto pro Senhor, que eu queria, que o meu desejo era recompensar tudo que Ele tem feito na minha vida de alguma maneira, para dar glória para Ele. Mas eu não imaginava que seria com vídeo, jamais. Até porque quando Ele falou para mim de gravar o vídeo, eu fiz vários questionamentos, não sei falar, né? E ele lembrava, eu falava, sou igual Moisés, né? Um personagem da Bíblia, e ele falava para mim, foi eu que te fiz. E eu falava, eu sou igual uma criança, né? Jeremias fala, né? Aí ele falava, eu coloco as palavras na sua boca. Então isso daí foi assim, o Senhor, Ele vai te fortalecendo, te dando, porque não é sobre eu, né? Eu queria dar glória para Ele, mas é Ele que faz todas as coisas, Ele que capacita. E foi quando hoje de manhã Ele falando isso para mim, você viu? Né? Falando das visualizações, pensando, nossa, tantas pessoas já viu, mesmo que tenha pouco inscrito. Então, ia te falar, se você quer honrar, dar glória para Deus, tudo que, né, Ele ter permitido você assistir os vídeos e compartilhar com outras pessoas, você faz parte desse propósito. E você dê a glória para Deus, não é sobre mim, eu só estou sendo um canal. Dá glória para Deus, se inscreve lá, porque Ele vai mandar para outras pessoas. O YouTube vai entender que é coisas boas e vai mandar para outras pessoas. E assim a gente vai estar fazendo o propósito de Deus. E Jesus vai ser glorificado em todo o tempo. E é uma maneira de você ser grata a Deus. Porque se o vídeo chegou até você, é o Senhor que está direcionando. Até porque foi uma das coisas que Ele falou para mim. Você grava e eu vou direcionar. Ou seja, Ele sabe quem é a pessoa que precisa assistir. Então, quando o vídeo chegar até você ou quando você assistir, não pensa que você está assistindo por nada. Não, é o Senhor que está direcionando porque Ele quer falar com você. Então, Ele falou isso pra mim, que Ele ia levar pras pessoas e eu que tinha que só gravar, porque agora já não sou mais eu, é maná do céu pra você, então é Ele com você, eu só tô sendo um canal. Então, se você, né, acha que deve honrar, ser grata, se inscreve, não só visualiza não guarda só pra você não, e compartilha, porque agora você vai fazer o que eu tava fazendo no meu secreto, compartilhar pros particulares. O que é os particulares? Os seus amigos, porque eu não conheço 1000 e poucas visualizações, são várias pessoas que fez isso. Então, por isso que eu falo, você faz parte, porque eu compartilhar aqui, você também mandou para outras pessoas, então eu não tô sozinha, e o Senhor, é assim que o Senhor faz. Por isso que a gente tem que amar o próximo, né? Foi o outro vídeo. Porque Jesus, Ele faz em nós e através de nós. Ou seja, Ele fez comigo no secreto, mas agora já está fazendo através de mim. Para gravar e levar até vocês. E é tão maravilhoso que aí eu fiquei maravilhada e agradeci o Senhor, né? E falando com o Senhor, nossa, tremendo. Porque eu jamais imaginava, em 2 semanas, 1000 e poucas pessoas. E foi maravilhoso porque eu demorei para obedecer assim, né? Fiquei numa luta falando, né, de todas as minhas dificuldades, minhas limitações, mas o Senhor conhece. Quando Ele te escolhe, Ele já sabe. E até para mostrar a glória dele mesmo, porque não é sobre mim, sabe? Jesus, Ele é perfeito, né? Ele me fez perfeito também, porque eu sou semelhança dele. Mas eu jamais achava que eu teria capacidade de estar no YouTube gravando algo. E foi tão tremendo porque eu falando é verdade. Ele falou, esse é o segredo da obediência. Porque falando da obediência, lembrando aqui, né, ó, se você ler aqui a árvore ela tem vários significados profundo. A árvore fala da prosperidade, a árvore ela traz beleza, a árvore traz fruto, a árvore traz bênçãos financeiras também, porque a árvore faz, através da madeira, pode fazer várias coisas, né, móveis, então tem vários significados. E a árvore fala da prosperidade.
E a prosperidade não é só dinheiro, a prosperidade é várias coisas. E foi tão tremendo porque a prosperidade é paz, é o segredo de você estar vivendo com o Senhor, Ele te dá um pacote. E aí, lembrando do 2, falando do testemunho, do 9 é o fruto do Espírito. O que é? Para você viver esse pacote da prosperidade, você tem que praticar o fruto do Espírito. E foi como eu falei, estava com a minha casinha cheia, na escuridão, ele começou a me trazer luz, só que ele falou, agora vamos, você quer que eu direcione você, você vai praticar o fruto do Espírito. E é assim que o Senhor vai fazendo com a gente. E como a gente pratica? Obedecendo Ele. E hoje ele está falando para nós, obedecer, ou seja, nós vamos ter que praticar isso, todos os dias a gente tem que praticar. E hoje ele está falando sobre obedecer. E foi maravilhoso porque eu comecei a lembrar de como foi o dia de eu gravar esse vídeo, porque um dia antes ele falou comigo, quando foi na segunda-feira de manhã eu logo, em seguida falei, deixa eu obedecer, vou gravar, mas eu não ia compartilhar com ninguém, e ele falou, né, falou de várias maneiras, em sonho, na palavra, e falou lá de Josué, né, seja forte e corajoso, ou seja, forte para gravar, né, ter coragem para mandar também. Que eu gravei, e aí eu fiquei quietinha, falando com o Senhor, e o Senhor falando comigo, e foi tão tremendo que minha irmã chegou à noite, e aí ela me contou algo, e eu aqui aconselhando, conversando com ela, né, momento aqui na mesa, eu brinquei com ela, falei, nossa, deu uma pregação, e é igual eu tô conversando aqui, e ela falou pra mim, ai, você tá perdendo tempo, você deveria gravar, você vai ajudar muitas pessoas. Eu dei risada, porque eu já tinha gravado, mas eu não tive coragem de falar pra ela, fiquei quieta. Quando ela, né, foi no dia seguinte, ela foi trabalhar, eu falei, vou gravar outro vídeo. Quando foi na hora do almoço, mais ou menos, uma amiga minha, que depois eu vou contar aí o testemunho também, como ela apareceu tudo, ela foi uma das amigas que Deus colocou também para caminhar comigo, nesse meu processo. E ela mora em São Paulo, ela me chama de amiguinha, o nome dela é Thaís, eu vou falar muito dela aí, então não vou dar para contar tudo agora porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas aí quando foi meio-dia ela me chamou e foi quando ela falou para mim assim, amiguinha, eu tenho algo para te compartilhar e eu queria pedir um conselho para você, sabe, um conselho, eu preciso ouvir algo de Deus e eu queria um conselho seu. E quando ela falou isso pra mim, foi quando eu comecei a rir, porque eu comecei a ouvir os áudios dela e era exatamente o que o Senhor tinha feito eu gravar naquele dia. E aí eu comecei a rir e falei pra ela, posso te ligar? E foi quando eu liguei pra ela. Quando eu liguei, né, e falei pra ela, olha, você com a sua dúvida, pedindo o seu conselho, você tá trazendo uma resposta do Senhor, fazendo eu ter mais coragem ainda do que o Senhor colocou no meu coração. E foi quando eu compartilhei tudo com ela, do vídeo e tal, e ela falou, manda aqui pra mim, eu quero ver logo, eu quero compartilhar. Eu falei, calma, você não vai compartilhar, você assiste, recebe a benção do Senhor aí e deixa a minha irmã chegar, porque a minha irmã é a que mora aqui comigo, é a minha irmã mais nova, e ela passou todo o processo comigo, e jamais eu poderia trair ela, porque ela viveu tantos momentos bons comigo, os momentos de dificuldade, ela sempre estava comigo, e ela sempre está comigo, e eu falei, eu não posso deixar minha irmã, eu não falei com ela num dia antes, eu jamais posso trair minha irmã, eu sou grata, a gente tem que honrar as pessoas que te ajudou e que estavam com você, e a minha irmã foi assim, e Deus ele usa quem quer, porque ela é a mais nova e ela que eu posso falar assim que foi, ela não ficou todo o tempo, ó, tem dia que ela não tá aqui comigo, mas é porque era o processo de Deus, porque eu não poderia ficar dependendo dela, foi uma das coisas que o Senhor tratou comigo, porque eu dependia de pessoas, e ela falava pra mim, você depende de muitas pessoas fazer as coisas, você é independente, e foi então, ela não ficava, então eu falei pra Thaís, não, espera aí, assiste aí o vídeo, recebe que você vai ter a resposta do Senhor, porque o Senhor falou aqui pra mim, que como você tá com uma dúvida, a hora que a pessoa receber um vídeo, ela vai também receber a resposta, ouvir a voz do Senhor, porque fala maná do céu para você, ou seja, o Senhor sabe quem é as pessoas que vai precisar assistir. E aí foi quando ela respondeu para mim que já tinha que mandar, tipo, foi mais um empurrão, aí o Senhor falou, tá vendo? E aí o Senhor falou, você não precisaria dar agora o conselho para ela, manda o vídeo. Aí foi quando eu falei para ela, não compartilha, não comenta, e porque a minha irmã não sabe, eu quero comentar com a minha irmã falou pra mim, foi usada aqui pra confirmar, mas eu não tive coragem, agora eu vou ter que falar pra ela, então deixa, porque agora eu já tô compartilhando com você, e a hora que ela chegar amanhã, né, e quando foi no dia seguinte eu gravei o vídeo de manhã, e ela chegou do trabalho, e foi quando eu compartilhei com ela, e ela na hora ficou maravilhada, né, porque ela também foi um canal de Deus, vendo todo o meu processo, ela viu como eu cheguei, como eu vivi os processos, me acompanhou, me ajudou, e depois vendo o que Deus está fazendo, e hoje poder ver, eu, né, poder aqui contar um testemunho, então ela também faz parte disso, e aí foi quando eu mostrei o vídeo ela falou, não, daqui que eu vou já compartilhar, eu vou pôr nos status, não, tem que compartilhar, e ela ficou toda feliz, e aí eu falei, calma, eu vou gravar um hoje explicando porque você vai ver que nos dias, se você observou, no dia que eu enviei o vídeo que vocês estavam vendo, eu já tinha 2 gravados lá.
porque eu não tinha compartilhado com ninguém. E aí foi maravilhoso, aí foi tão bom, porque quando eu falei isso para ela, o Senhor falou para mim, o Senhor estava falando para mim, se você ler lá, tem uma parte aí da Bíblia que fala da viúva que perdeu o marido, e o marido dela era um profeta, e também ele estava, né, ele tinha falecido, e ele tinha deixado dívidas, e ela foi o quê? Foi um profeta até na casa dela, e ela foi lá, o profeta falou para ela, né, que ela tinha, e ela só tinha o azeite, um pouquinho, e foi quando ela foi pegar as vasilhas, isso daí vai ser um outro testemunho, pegou as vasilhas, e foi quando ela começou a multiplicar, ela pagou todas as dívidas lá que ela tinha, que o marido morreu, e depois, e o marido dela morreu, mas o marido dela era bom, só que ficou com dívidas, e deixou, né, e aí ela pegou, e foi quando o Senhor foi lá, fez, né, daquilo que ela tinha, foi uma das coisas que o Senhor falou para mim, o que você tem? E é o que o Senhor está me entregando. E aí foi quando eu lembrei dessa passagem, né, da viúva, que foi quando ela foi lá pedir as vasilhas e começou, né, a vender o azeite, e foi multiplicando, e foi aonde ela viveu, né? Então o Senhor estava falando para mim, o que você tem? Então foi uma das palavras, né, das passagens da Bíblia que falou muito ao meu coração. E o Senhor teve um dia aqui que eu na luta falando para ele, ai Senhor, eu não sei falar, e ele falou, foi eu que te fiz, eu sou criança, mas eu vou colocar as palavras na nossa boca, igual a Jeremias. Teve um dia que ele falou para mim, a viúva, ela tinha perdido o marido, e pior que a sua dor. Imagina, ela estava sozinha, com 2 filhos, e perdeu o marido. E você? E eu falei, ai Senhor, é verdade, então bora obedecer. Então eu estou contando esse testemunho para você ver que é importante compartilhar, ajudar outras pessoas. E aí hoje o Senhor falando sobre obedecer, eu falei, tremendo. Então esse é o testemunho, quero dar glória a Jesus em primeiro lugar. E agora eu queria fazer uma oração para a gente continuar obedecendo Ele e vendo a glória dEle. E recebendo as bênçãos que Ele tem pra gente. Porque quanto mais a gente recebe, mais Ele entrega pra gente. E a gente pode viver o melhor que Ele tem pra nós. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, Pai, por esse maná, sabendo que a obediência, Pai, nos traz algo glorioso e ao mesmo tempo, Pai, te dando glórias, porque tudo é sobre o Senhor, não é sobre nós, porque o Senhor faz em nós e através de nós. Assim é a minha oração, Pai, que o Senhor possa ser glorificado nesse dia. Que as pessoas que assistirem, compartilhem, dão glória para Ti também, e nós podemos cada dia mais ver o Seu nome sendo alcançando mais vida, transformando, curando, libertando, é assim meu desejo, Pai. Que o Senhor abençoe cada vida que assistir esse vídeo. É no nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus. Então, faça a sua parte, né? Se você falou com você, dá o seu like, compartilha, escreva lá seu testemunho, se inscreva e vamos fazer a vontade de Deus, obedecê-lo, que hoje é o comando que Ele deu para a gente viver nesse dia, tá bom? Deus abençoe sua tarde, tchau!